boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei a que horas, vocês irão assistir esse vídeo, mas não vem ao caso. Meu nome é Fábio, para quem me conhece, eu deixo muito no meu Facebook ou no meu e-mail, conhece mais como Fábio Bombeiro, Mas eu estou aqui, que eu vim dar um testemunho, a qual o Senhor deixou no meu coração há uns meses atrás. Ele passou para mim que era para mim estar passando para toda criatura, para todo ser que respirasse nesta terra. Um testemunho a qual uma certa noite eu estava dormindo e foi muito surreal. O Senhor, Ele me levou lá em cima. Eu contei isso, irmãos, numa igreja. Eu dei esse testemunho. E o meio que eu estou encontrando para passar é através desse vídeo que eu estou gravando, com a ajuda do meu celular. Uma certa noite, o Senhor me levou num lugar que eu fui subindo. Eu não olhei para baixo, nem me interessei de olhar para baixo, nem por curiosidade, mas Ele me levou e quando foi de repente, eu cheguei em um lugar que do lado da minha direita, ou tanto da minha esquerda, tinha umas cadeiras, cerca de 2 metros cada uma, e eu olhava à esquerda, era infinito. Quando eu olhava do lado direito, não acabava essas cadeiras. Sobre essas cadeiras tinha um assento, tinha uma espécie de um algodão, mas que não era algodão, era muito branco, que reluzia aos olhos. E nesta cadeira era como se fosse de um rei, de um príncipe. É mais como se fosse de um príncipe. E sobre aquela camada, como se fosse de algodão que estava sobre a cadeira, um assento, era para que eu estivesse assentado. Na verdade, eu estava sentado sobre aquele algodão. E eu estava com umas vestes brancas, que também reluzia. O olho chegava a queimar a vista quando olhava para aquelas vestes que estavam sobre mim. E a mesma cadeira que eu estava sentado era infinito do lado direito e do lado esquerdo. Eu olhei para trás, tinha também assentos atrás, tinha cadeiras. Não eram grandiosas, não eram tão enfeitadas, tão reluzentes como aquela a qual eu estava sentado. Eu olhei para a frente, eu vi um trono muito lindo. Era um trono dourado, e à direita desse trono também tinha outro trono. E do lado desse trono tinha uma árvore, cerca de 1,5 metro. E me veio uma voz e me falou assim, eu não via nada, mas essa voz chegou até os meus ouvidos. E essa voz falou: Fábio, eis esta árvore. E eu olhei e eu enxerguei uma árvore. E aos pés da árvore, meus amigos, minhas amigas,
tinha como se fossem umas espécies de frascos, uns saquinhos, e tinha sangue nesses sacos. Quem já chupou aquele juju, sorvete que coloca num saquinho, era como se fosse aquele saquinho, mas não era bem daquela maneira que eu não consigo descrever. E estava ao pé daquela árvore que estava ao lado do trono. E veio uma voz muito forte, muito poderosa, e falou assim, porque eu já tinha me perguntado de quem era, o que era aquele sangue que estava fazendo naquela árvore. Então a voz do Senhor veio sobre mim e falou: este sangue, Fábio, é dos profetas. É isso mesmo. Estes sangues são dos meus profetas que foram derramados lá no passado. E são dos meus profetas que são derramados ainda hoje. Naquele momento eu comecei a chorar, porque eu comecei a refletir comigo o que eu tenho feito para Deus, o que eu tenho feito para o nosso Senhor. Será que eu tenho derramado sangue para Ele? Será que você tem derramado sangue para Ele? O sangue que eu falo, para bom entendedor, meia palavra basta. Os irmãos sabem que eu estou falando, que é de mais dedicação, que é de mais jejum, que é de se importar mais com as coisas de Deus e deixar de se importar com seus próprios interesses, com as suas coisas. E ainda a voz do Senhor veio e falou para mim: eis estes assentos a qual você está sentado, é confortável, não é? Eu balancei a cabeça porque eu não conseguia responder com palavras, dizendo que sim, que era confortável. Ele disse: esse é um dos galardões a qual eu tenho preparado para aqueles que fizerem boas obras na terra. E foi no momento que ele mandou com que eu olhasse para baixo. E naquele momento eu olhei para baixo e eu enxerguei muitas pessoas sofrendo. Parentes também eu vi lá, vi muitas pessoas sofrendo. E eu me achei indigno de estar ali. E ao invés de bater uma alegria, porque eu já estava salvo, me veio uma tristeza profunda no coração, porque eu estava vendo pessoas que iriam ficar na vinda do Senhor, e aquilo me entristeceu. Mas no momento que eu ficava triste, o Senhor veio com uma voz e disse para mim: fala a todos que for possível, que a minha vinda está próxima, porque vai chegar a hora em que o Filho do Homem irá vir a buscar a tua igreja. E no momento em que ele dizia isso, que eu escutava a sua voz, eu não sentia mais vontade de voltar para a minha família, eu não sentia mais vontade de voltar para esta terra, porque o lugar em que eu estava me fazia tão bem. Era um lugar que trazia alegria. Lá não dava para sentir tristeza. No momento em que eu olhei acima do trono, eu vi uns pés descendo. Eu vi uns pés que ele estava se preparando para se assentar naquele trono. E é como que se ali estivesse se preparando para assentar
o Senhor Deus e ao teu lado o Rei Jesus. Era pai e filho que estava para se assentar no trono. Irmãos, não brinque com o Evangelho. Não brinque de ser evangelista. Não brinque de ser líder. Não brinque de ser pastor. A verdade, ela tem que ser passada sem censura. A vinda do Senhor está próxima. Ele virá buscar. E aí Ele vai pedir para que você venha estender as mãos. E aí vem a pergunta: como está as obras das tuas mãos? Isso serve para mim, serve para você, serve para todos. Irmãos, eu espero que através dessa mensagem você venha repensar um pouco mais sobre a maneira que você está servindo a Deus. Vidas nesse momento, muitas vidas, estão sendo perdidas aí fora. Muitas vidas estão sendo perdidas. Eu deixo o meu abraço. Eu deixo a paz do Senhor Jesus para todos vocês. E repense. Fique na paz. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.